O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem assentar-se. Sejam muito bem-vindos, alguns já conhecidos, já são, como dizemos, prata da casa, sejam muito bem-vindos. Outros que tem um tempo que a gente não se vê. Com uma alegria neste dia, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nos encontramos porque, de fato, é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia, e a confiança que depositamos em Deus, colocando nossa vida à sua disposição, é algo que deve ser alcançado todos os dias. Deve ser uma meta todos os dias. Não porque nós receberemos mais ou menos, mas pelo simples fato de sabermos que quando se tem uma coisa preciosa, cuidada por alguém que sabe cuidar muito bem dela, ou de alguém que nos é muito precioso, nós não nos preocupamos tanto. Exemplo disso é que, quando há uma necessidade de colocar uma criança ou um idoso para ser acompanhado por alguém, nós não chamamos qualquer pessoa, nós chamamos alguém que é responsável, de nossa confiança. E coisa mais preciosa que temos não é outra senão a nossa vida, a nossa história. Por isso, é feliz quem a Deus se confia, porque se olharmos ao longo de nossa história, Ele sempre cuidou de nós, nos trouxe até aqui e continuará a nos conduzir. Basta sabermos se vamos ou não alicerçar a nossa confiança nele. E para
essa confiança ter fundamento, eu acho uma riqueza singular e uma beleza aquilo que nos é dado pela Sagrada Escritura no dia de hoje, na liturgia. 2 paralelos. Sim, 2 realidades são colocadas lado a lado para analisarmos e para vermos em qual lugar nos encontramos. Uma realidade em paralelo está na primeira leitura que ouvimos do profeta Jeremias. A outra no Evangelho. Mas as duas se cruzam, se comunicam e nos ensinam. Permitam-me. Jeremias, ao proferir sua profecia, ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Percebam que o ponto central aqui não é confiar nas pessoas. O ponto aqui, o problema, não é fazer com que a sua força esteja na carne humana. O problema central, principal, é aquele que confia no homem, na força da carne humana, mas tem o coração afastado do Senhor. Essa é uma realidade. Por que eu estou dizendo isso? E o que eu quero alcançar e esclarecer é, primeiro, qual de nós não consegue perceber as maravilhas que somos capazes de construir? Qual de nós pode negar que a humanidade tem construído coisas belíssimas? Qual de nós pode negar que a nossa força, as nossas habilidades humanas são surpreendentes? Mas qual de nós também é capaz de negar que quando reconhecemos a nossa habilidade, sabemos da nossa força, do nosso potencial, se nos afastamos de Deus, ou antes mesmo de Deus, se nos afastamos daquilo que é virtuoso, se nos afastamos do mínimo da compreensão da dignidade de qualquer pessoa, se nos afastamos do respeito, se começamos a achar que nós somos detentores de toda possibilidade e temos direito a tudo, qual de nós pode negar que tanto essa força quanto essa confiança são desastrosas? Qual de nós é capaz de olhar para o nosso tempo e ver aquelas pessoas que têm um total afastamento? O coração aqui é sinal da realidade mais profunda, um afastamento da compreensão, tanto da dignidade humana, quanto das suas habilidades, de algo que seja virtuoso, como bondade, solidariedade, fraternidade, e, para aqueles que creem, obviamente, do próprio Senhor, que é fundamental, são capazes de destruir histórias. Não precisamos fazer esforço. Abram as páginas dos jornais, ou melhor, acessem os sites de notícia no dia de hoje. Essa pessoa é como uma planta no deserto, que não floresce, tem vida curta e que com o tempo é levada pelo vento no meio da areia. Agora, a confiança no Senhor, e antes da confiança no Senhor, ok? No respeito, na bondade, no saber de suas habilidades, mas ser capaz de colocá-las a serviço. Esse, e ainda mais, aquele que tem confiança em Deus, verdadeiramente, que alicerça a sua vida em Deus,
a sua história, sempre por onde passa, é como água que passa no meio de uma terra seca. Ao redor dessa água, a vida floresce. Então vejam que o problema não é confiar no ser humano, não é reconhecer as próprias forças, as forças da humanidade. É o que as orienta. Esse é o problema. É o que as orienta. Acredito que esse paralelo está muito bem claro. O homem que afasta o seu coração do Senhor já é um homem, um ser humano, que se afastou de coisas virtuosas. E aqui não está implícito a situação de alguém que fale de Deus e viva como se Ele não existisse. Porque existem esses que falam de Deus, mas se afastam dele. Na verdade, Deus é um discurso, não uma companhia. É um escudo, não uma meta. Isto posto, fica a pergunta: o que é confiar no Senhor? Aí vamos para um paralelo no Evangelho. Vejamos que Lázaro é um homem que está às portas de um rico, é pobre, até mesmo os cachorros lambem suas feridas, e ele simplesmente come aquilo que cai da mesa do rico. Para ficar mais fácil de entendermos, eu acho que as imagens mais chocantes são claras. Ele come o resto, que é jogado fora. Essa é a imagem de Lázaro. Agora, interessante, ele tem nome. O rico não. Por que será? A primeira coisa, o rico ele se vestia com roupas elegantes, ele tinha festas esplêndidas, se banqueteava, mas não tem nome. Por quê? Não será que justamente o nosso nome ele começa a ser reconhecido e valorizado não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos? Homens de grandes empreendimentos, na grande maioria das pessoas, eles não são lembrados por aquilo que têm. Qual a referência que nós temos de pessoas? É aquilo que elas têm ou aquilo que elas são conosco? O nome carrega uma história. O primeiro ponto é esse. Segundo, esse rico, ele é rico não só porque tem dinheiro. É rico na postura. E rico na postura é mais do que ter bens. Rico aqui, esse homem, ele coloca a sua confiança naquilo que ele tem. Mas, lembrando-nos do primeiro paralelo, daquela primeira fala, o homem que coloca a sua força no homem, reconhece as suas forças e faz tudo confiando em si próprio, com o coração afastado do Senhor, ele é realmente, como diz a Escritura, uma planta seca, que com o tempo passa e o vento leva. Não tem nome, não tem identidade. O rico, na Sagrada Escritura, é aquele que não tem a sua confiança em Deus,
se afastou do que é virtuoso, e sejamos muito claros, não são as virtudes como bondade, solidariedade, fraternidade, ou simples capacidade de prestar atenção às outras pessoas, de aproximarmos-nos, que fazem com que a nossa identidade comece a ser reconhecida pelas outras pessoas. Essa semana, escutando minha avó contando uma história do meu bisavô, que dela cuidou, ela dizia que todo lugar que ele passava, as pessoas o cumprimentavam porque ele era dado à conversa e dado à solidariedade. Essas pessoas têm nome, têm identidade. Lázaro é um exemplo daquele que tem o seu coração alicerçado em uma única pessoa, naquele que é virtuoso, naquilo que é bondade, naquele que sempre socorre, o Senhor nosso Deus. E o pobre na Sagrada Escritura podem ter certeza, ele não tinha apoio de ninguém. Perdão. Porque, primeiro, se ele era pobre, ele era visto como, abre aspas, um desgraçado, um sem graça, um que tem a ausência da graça. Porque uma das coisas mais características para o povo judeu naquele tempo era que um homem que tivesse muitos bens seria um homem agraciado por Deus. Coitado do homem rico, tinha tanto, mas não tinha a maior riqueza. O homem rico faz ligação direta com aquele que, com o coração afastado do Senhor, é como uma erva que no deserto morre. Não faz diferença. Lázaro lembra e se liga diretamente com aquele que tem a sua confiança no Senhor. E por ter a sua confiança no Senhor, não é desamparado. E daí nós vamos cair num grave erro. Então quer dizer que o padre está dizendo que os pobres são os mais felizes e condenados e já estão com a garantia do céu. E os ricos estão condenados ao inferno. Não. O que eu estou dizendo e o que a Escritura procura dizer é o seguinte: qual realmente é a nossa riqueza? O que realmente faz com que o nosso nome, a nossa identidade, aquilo que nós somos, para Deus e para o próximo, realmente tenha valor? É aquilo do qual nosso coração está próximo. É aquilo no qual nosso coração está alicerçado. E nesse alicerce é que onde nós vamos realmente fazer com que a vida corresponda ao que nós fomos chamados. Vida plena. Mas a vida plena que não permite abismos já construídos no tempo presente, que não permite muros já construídos no tempo presente, que não permitem descasos vividos no tempo presente, porque são sinais da insensibilidade e são sinais daquilo que o homem rico do Evangelho demonstra. Quem não consegue perceber na porta de sua casa alguém precisando de comida, só é alguém que está completamente dessintonizado da vida. Ou eu estou enganado? Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia tão bonito, é feliz quem a Deus se confia. Porque, como diz o próprio Salmo, eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ele sempre dá seus frutos no tempo certo. E jamais as suas folhas murcham. E tudo que ele faz vai prosperar. Porque se a sua confiança está em Deus, a exigência da compaixão, do compromisso, da atenção, do fazer-se algo a oferecer a alguém,
se torna não uma opção, mas um imperativo. Eu tenho que ser em Deus algo melhor para alguém. E a pergunta, que me perdoem, é a pergunta que, desde que eu comecei a me preparar e venho rezando esse texto, eu me faço. Diante dessas duas imagens, desses paralelos que eu fiz, em qual lugar eu estou? Aonde meu coração está confiante? Em quem? E como eu demonstro essa confiança? Pelo meu passado, o que eu demonstrei foi o deserto? Ou a vegetação vicejante e frutífera? Eu sou como aquele que espera viver plenamente o momento presente, com um abismo já estabelecido com aqueles que estão tão próximos de mim, ou aquele que tem a tranquilidade de saber que seu coração, repousando em Deus, ainda que lhe falte muito, não deixa de ser alguma coisa de significativa para a vida dos outros. De modo que o meu nome não seja somente algo a ser colocado na minha lápide ou no meu obituário, mas que seja, pelo menos, um sinal e uma lembrança. Aquele soube viver, saber viver, cuidar e ser cuidado. Aonde está a nossa confiança?